E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Assim, eu acho que os países árabes sunitas, que a gente chama de mundo árabe moderado, eles têm um projeto de país, assim, isso é uma das coisas que, apesar da ditadura ser horrível e ser condenável, países ditatoriais estáveis conseguem fazer planejamentos. Ô Paquito, coloca só para o pessoal aí na tela e aqui pra gente a divisão política dos países aí. Dá pra ver aqui tá... Aqui, Ele tá apagado. Mas ele coloca aqui pra gente, pro pessoal também ficar grandão lá pra ver também. Então a Arábia Saudita, eu acho que eles estão olhando a Arábia Saudita, Oman, Emirados Árabes, o Bahrein, o Catar. Esses países estão olhando já para amanhã. Sim. No sentido de, daqui a pouco, para esses países não é 20 anos, daqui a pouco é 100 anos. O petróleo talvez não seja algo que vai valer muito dinheiro, não vai ser matriz. O gás talvez também não. Vão ter outras fontes de energia, etc. e tal. Muitos países já estão proibindo produção de carros a gasolina a partir de 2030, 2040, 2050. Ou seja, esse negócio tem um fim. Vai dar chabu, como fala o Pondé, né? Vai dar chabu, uma hora vai dar chabu. Então você precisa mudar estrategicamente. E eu acho que a Arábia Saudita está passando por um processo social muito interessante de abertura para o que era há 30 anos atrás e para o que está se transformando. É uma sociedade 50% de jovens abaixo de 20 anos de idade, uma coisa assim. Não sei. Mas é uma coisa assim, 40% abaixo de 20 e poucos anos. Essas pessoas querem viver, querem comprar, querem viver bem. Ninguém... E assim... tá havendo uma mudança do quando a gente, por exemplo, imagina... Lá tem a divisão... Tá tendo uma mudança na Arábia Saudita. Tá vendo também. Tá tendo uma mudança em Oman, tá tendo uma mudança nos Emirados, tá tendo uma mudança no Catar, e no Bahrein, e no Kuwait. Porque são países pequenos... ricos, tirando a Arábia Saudita. A Jordânia como fica nisso? Então, eu já vou falar dessa parte. Tá. Porque é a parte relevante. Você está falando dos sunitas? Eu estou falando da Península Arábica, que é a origem do Islã e da Península e dos árabes em geral, aonde você tem Arábia Saudita, Oman, Emirados Árabes, Catar, Bahrein e Kuwait. Aonde o Catar e o Kuwait ainda são um pouco... São todas monarquias absolutistas. São todas monarquias absolutistas. Diferente da Jordânia, Egito, Síria... Você tem Líbano. São outras, e aí essas são mais homogêneos também, né? São pessoas mais é um sistema mais tribal, questionam menos, então assim, você não vê protestos na Arábia Saudita e tudo mais. Mas tem um elemento financeiro também. O per capita saudita é muito grande e assim, ele consegue comprar a insatisfação das outros não direitos que as pessoas não têm. Exato. Então eu acho que o projeto desses países, e é por isso que esses países estão olhando, por exemplo, por que o Bahrein e os Emirados fizeram acordos diplomáticos, que eles falam de acordos de paz com Israel, apesar desses dois países nunca terem lutado uma guerra contra Israel, porque eles querem estar abertos ao mundo. Acho que você tem que explicar esse acordo, que é um ponto-chave, assim, uma mudança de ponto-chave aqui. Quando que acontece esse acordo? 2020. Na verdade, o que vinha antes deles? Não, então, o que vem antes é dos anos 2000, pós 11 de setembro, é uma onda de terrorismo islâmico que mata e assola principalmente muçulmanos. Isso é um. 2, a tecnologia e o interesse desses países de se aproximarem à Europa e aos Estados Unidos, eles sabem de uma certa forma que a porta para Washington passa por Jerusalém. Porque não tem como negar a relação próxima que Israel tem com Washington. Existem pessoas e acessos em Washington que pouquíssimos países têm, para não falar, dá para contar numa mão. Israel é um deles. Então a influência e a influência que Israel tem dentro de Washington e vice-versa, e a influência que Washington tem em Jerusalém é gigantesca. Então esses países têm medo do Irã,
tem medo de uma bomba atômica no Irã. Olha onde está os Emirados Árabes Unidos. Eles estão aqui, o Irã está aqui, é muito próximo. Os Emirados Árabes é um país pequeno. Apesar de os Emirados Árabes serem um país muito rico, o Irã tem um PIB de 1,8 trilhões de dólares. Então, assim, eles têm medo do Irã. Então, fazer acordos com um país que é a maior potência militar da região, onde isso vai abrir portas não só para a tecnologia de Israel, mas a inteligência militar israelense, acordos de segurança, para que eventualmente, uma vez a gente tinha falado lá atrás, uma micro-OTAN no Oriente Médio, onde países vão fazer treinamento aéreo junto, já fizeram treinamento, pilotos dos Emirados Árabes Unidos com pilotos israelenses junto com americanos e tudo mais. E ao mesmo tempo conseguir ter acesso à indústria de defesa americana, que até então tem armas que quase nenhum país consegue comprar. Como, por exemplo, caças F-35, que tirando os países que construíram o projeto, só Israel tem. Então, isso são interesses políticos desses países que preferem agora enxergar o lado da abertura, da democracia, da liberdade e tudo mais. Enquanto que o outro bloco é o bloco Irã, Síria, e grupos ligados a esses dois países.